Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai os descendentes de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel. E respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Som, testando som. Ei, ei. Testando, ei. Oi, testando som. Testando, ei, ei. Isso. Meu Deus, meu Deus. Ei, ei, som, teste, 1, 2. Ei, som, teste, 1, 2. Som. Ei, som, teste. Som, ei, som. Isso, 2, teste, som, ei, som. Ei, som, teste.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ei, ei. Ei, som. Ei, som. Sentir a doce paz e o amor que é suave me leva a sorrir. Você chegou qual ladrão e me fitou e roubou para si o meu coração. E agora, sem forças, eu sou prisioneiro do mais belo amor, do doce Jesus, do meu bem da cruz. E agora, sem forças, eu sou prisioneiro do mais belo amor, do doce Jesus, do meu bem da cruz.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Intenções para a Santa Missa. Pelos irmãos falecidos, Francisco Lopes, Cristina Coelho, Luísa Rosa Venâncio, Francisca Rodrigues, Carlino Ferreira, Cirila Francisca Magalhães, José Ribeiro, José Dorival Lima, Lourdes Candido Alves, Afonso Martins, Maria Inês Ramos de Jesus, Brenda Lace dos Santos, Jair Lace de Matos, Érica Santos da Silva. 7º dia de falecimento, Lucas Lace de Souza Lima. Em ação de graça, pela saúde de Francisco Basílio, pela saúde de Maria da Conceição, pela saúde de Jussié Pereira da Silva, pelo aniversário de Pedro Alves dos Santos. Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Irmãos amados, com a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós iniciamos a Semana Santa. Celebramos com fé e piedade os acontecimentos centrais da vida de Cristo e sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição. Fiquemos em pé. Bom dia a todos. Bom dia. Iniciamos a nossa celebração de Domingo de Ramos aqui na porta da igreja, pedindo a bênção sobre os ramos. Também vamos escutar o Evangelho. Naquele momento em que Cristo entra em Jerusalém, montado num jumentinho, significando a sua realeza, mas também a sua humildade. Iniciemos, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. E vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem permanecer em seus lugares. Nesse momento eu irei passar nos corredores, abençoando a todos e também colocando a água benta sobre vocês e sobre os ramos. Acompanhemos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas o mandará logo de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que iam atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos canto de entrada. Levantando os ramos. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto 1000 vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Oremos. Ó Deus, aumentai a fé dos que esperam em vós e ouvi as nossas preces, apresentando hoje ao Cristo vencedor os nossos ramos, possamos frutificar em boas obras, por Cristo nosso Senhor. Meus irmãos, a cruz é o sinal visível do amor misericordioso de Cristo por todos nós. Ouçamos com atenção as leituras de hoje. Leitura do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? E de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve se é verdade, Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Pois numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Mas porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia de louvá-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai o descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: Não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: Deixai-a em paz, por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou o perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade, eu vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com o sumo sacerdote para entregar-lhe Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após o outro: Acaso serei eu? Jesus lhes disse: É um dos 12, que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo.
Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos procederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhe disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível aquela hora, se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem mesmo 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: É aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre. E o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou na espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece, para que se cumpram as Escrituras. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas com um lençol estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciões e os mestres da lei reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, o sumo sacerdote e todo o sinedário procuravam um testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte, mas não encontraram. Muitos testemunhos
falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: vou destruir este templo, feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem isso o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou Jesus: Nada tens a responder aos que testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou de novo: Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus. Cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: Profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo, no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante, um galo cantou pela 2ª vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus havia dito: Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos do povo, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para o dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa.
Vestiram Jesus com o manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspia nele, e dobrava o joelho, prostravam-se diante dele. Depois, zombaram de Jesus, tiraram-lhe manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas, e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve uma escuridão sobre a terra, até as 3h da tarde. Pelas 3h da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de uma vara, e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, e de José e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro responsável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol.
Depois colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, o texto que nós meditamos é o texto da paixão do Senhor, por isso, texto longo, e a liturgia pede que eu seja breve na homilia, né? Estamos entrando na semana talvez mais diferenciada de todas, porque aqui nesta Semana Santa está o centro da nossa fé. Eu diria, o centro da nossa fé é a ressurreição. Porque, meu irmão, minha irmã, um dia você vai morrer. Não é verdade? E o que vai acontecer com você? O que vai acontecer? Acabou. Acabou? Não. A fé que estamos celebrando mostra, por conta de Cristo, por causa dele, que a vida não é o ponto final, ou melhor, a morte não é o ponto final. A morte é passagem para uma vida sublime, grandiosa, eterna. E nós temos certeza disso, porque Deus veio nos dizer, não só com as palavras, Deus veio dizer pela sua palavra, Cristo, a palavra do Pai. Ele veio mostrar, dando a sua vida, morrendo como nós e assumindo as nossas fraquezas, como diz a palavra de hoje, São Paulo aos Filipenses, sofrendo o que nós sofremos, para assim, vencendo toda a dor, vencendo a morte, a vida seja plena, a vida seja plenitude. O texto que nós celebramos, que nós escutamos, fala do rebaixamento de Deus. Deus se rebaixou. Deus, que é tão poderoso, se faz fraco. Deus, que é o Criador, se faz criatura. Deus, que é santo, 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 se faz na aparência de pecado, porque só morria na cruz quem tinha crime. E como a palavra de Pilatos, que mal ele fez? Que crime ele cometeu? Para morrer como um malfeitor? Ele quis. O texto de Isaías hoje fala do servo sofredor. Nós não sabemos de fato, historicamente, quem é esse servo sofredor. Alguns dizem que pode ser Isaías, ou um outro personagem coletivo. Alguns até apontam, poderia ser um personagem mitológico. Não se sabe. Mas, como é uma profecia, aquilo que nós escutamos indica para o futuro. Aquele que vem. Jesus é o servo da humanidade. Ele assume sobre si as nossas dores, mas vence. A vida vence a morte. Como diz a palavra, foi ele que foi alvo de cusparadas, foi ele que foi alvo de calúnia. Muitos bateram nele, mas ele não desviou em nenhum momento o seu rosto. Bateram-me,
e as faces para me arrancarem a barba, ofereci as costas para me baterem e ofereci as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Zombavam de Deus, zombavam de Cristo. Você não é o Deus poderoso? Desce daí para que a gente acredite. Olha, já que Ele é Deus, vamos fazer uma coroa para o rei. E uma coroa de espinhos. Cadê os seus anjos, os seus soldados, o seu reino, né? Isso me faz lembrar, às vezes, que criticam ou perseguem o Cristo que está em mim e você. Em algum momento pode ser que você já tenha passado por essa experiência, eu já escutei várias delas. Não é, mas você não é o homem ou a pessoa de fé que reza todo dia, que vai à igreja e está aí sofrendo, passando necessidade, está doente. Cadê a sua fé? Não é que aquela pessoa é da igreja e olha lá os filhos dela como estão passando. O fato da gente estar na igreja não significa que nós estamos ausentes ou privados de qualquer sofrimento, não. E das dificuldades. Quem está na igreja pensando que só vai usufruir de prazeres, de glórias, de bem-estar, é só lembrar que o fundador desta igreja morreu numa cruz. Se Deus conosco, Jesus, carregou uma cruz, por que nós também estaríamos privados de não ter qualquer uma? Devemos nos animar, porque aquilo que Deus nos mostra é esperança. A cruz não é o fim. Nesse momento tão difícil, quantas cruzes temos passado, mas a cruz não é o fim. Nós cremos na ressurreição e cremos que há vida duradoura. A vida neste corpo de morte, corpo limitado e frágil, é passageira. Nós estamos no ano 2021 e vamos passar. Vai vir o ano 3040 e vão olhar para a história. Assim como houve o ano 70, o ano 1034, 1120, e aquelas pessoas que viveram lá, passaram. Se você vai ter acesso aos livros, está lá escrito, um outro se destaca naquilo que fez, mas quantos, a gente nem sabe quantos passaram por aqui, morreram, já se foram, e nós passaremos. Para onde vamos? Por que estamos aqui? Deus veio nos mostrar o porquê. E devemos alimentar nossa fé, porque é para essa vida que nós existimos. Foi para ela que Deus nos criou. Aqui tudo passa. Hoje a palavra nos mostra como Deus se rebaixa e como muitos de nós já vivemos algo semelhante nesse sentido do exemplo que eu vou citar. Eu não vou me rebaixar, pedir perdão, conversar com essa pessoa, quem errou foi ela, eu não vou ficar me humilhando. Quantos de nós já não
pensamos pelo menos isso? Pois Deus se humilhou, Deus se rebaixou de tal forma, que se deixou flagelar, foi colocado diante das mãos dos homens, como um brinquedo, batiam em Jesus, colocavam varas nas suas costas, a coroa de espinhos que penetrava a sua cabeça, e ele era Deus, ele podia fazer com que tudo isso parasse, ele é Deus, mas ele assumiu a dor, assumiu esse sofrimento, humilde servo, se fez para nos resgatar, porque sendo homem, perdoando de nossos pecados, sendo Deus, ele abre as portas do paraíso. Vamos celebrar com fé esta semana, muita fé, mesmo que o momento indique a impossibilidade da participação de todos, né? Gostaríamos que as nossas igrejas estivessem plenas, cheias, mas nós estamos vivendo esta cruz, sim, e Deus está conosco. Esta semana, graças a Deus, eu tive a graça de ter a minha mãe sendo vacinada. Vocês não imaginam o alívio que eu senti. Muitos de vocês talvez também, porque a gente sabe o nosso sentimento diante de tudo que tem acontecido, lá atrás e agora também. Então, esperança, não podemos deixar de ter esperança. Não vejo a hora de todos estarem aí imunizados e podendo, com muita força, com muita vontade, buscar Deus novamente, porque há quem queira buscar outras coisas, né? Vão se recuperar, vão ficar sarados, né? Outros vão estar aí bem saudáveis, mas para quê? Para quê? Para viver o prazer deste mundo, a vida neste mundo, com suas falsas alegrias? Deus não pode ser esquecido. Vamos continuar indicando ao mundo que a nossa fé é luz. Este Deus que se faz fraco é Deus forte, é o Deus poderoso, que em muitas situações na história da humanidade se reergueu, mostrou a sua glória, mostrou a sua força e a sua vitória, e nós vamos passar junto com Ele, vamos viver com Ele essa vitória, esperança, fé e amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. irmãs e irmãos, com os olhos voltados para aquele que por nós foi crucificado, oremos pela salvação de todos os homens, dizendo: santificai, Senhor, o vosso povo.
Santificai, Senhor, o vosso povo. Vós que vieste salvar os pecadores, fortalecei a vossa igreja na vivência da caridade, a fim de que, alicerçada em vosso mistério pascal, seja para todos os povos um fecundo sinal de misericórdia e de acolhimento. Nós vos pedimos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Vós que sois o nosso amado Redentor, inspirai nossos governantes e os poderes públicos na construção do bem comum, na defesa dos direitos humanos e na superação de todas as formas de violência. Nós vos pedimos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Vós que sois o restaurador da criação, aceitai o vosso sacrifício quaresmal de conversão e fazei com que a humanidade, dilacerada pela pandemia do Covid-19, alcance sem demora dias de paz e de alegria. Nós vos pedimos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Escutai as preces dos pobres, dos presos e dos marginalizados e socorrei todas as pessoas que vivem na indiferença, afastadas de vós e da Igreja, para que sejam tocadas pela vossa graça nesta Semana Santa que estamos iniciando. Nós vos pedimos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Senhor Jesus Cristo, que por nós aceitastes voluntariamente a morte na cruz, concedei a todos os homens a graça de se unirem à vossa paixão e de colocarem a sua esperança na vossa ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e as fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo César, seus auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Francisco Lopes, Cristina Coelho, Luísa Rosa, Francisca Rodrigues, Carlindo Ferreira, Cirilo Magalhães, José Ribeiro, José Dorival, Lourdes Cândido, Afonso Martins, Maria Inês, Brenda dos Santos, Jair de Matos, Eric Santos e Lucas de Souza em seu 7º dia. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar. Que seja é o que eu quero mais. Que seja é o que eu quero mais. O meu amor é o que os torna capazes, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais. O meu espírito é que age e faz. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Rezemos pelos falecidos. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. um instante para os avisos. Como já tem sido anunciado, nós estamos realizando um bazar virtual. Isso mesmo, basta você ter acesso ao telefone. O nosso telefone da paróquia é 3488-5352. Este telefone, ele funciona também com o WhatsApp. E aí você pede pela secretaria a chave para você entrar na sala ou no grupo do bazar. E aí lá já tem as regras, como tem acontecido, muitos utensílios estão sendo oferecidos, e eu digo para você, graças a Deus e à bondade de muitos, a gente tem recebido essa ajuda do povo. Eu tinha até comunicado que a gente pensava com esse recurso fazer alguma coisa, mas vamos avaliar direitinho como é que vai ser toda essa questão da crise aí, porque também estamos passando algumas dificuldades ainda na questão das nossas finanças na paróquia, na administração, né?
mas cremos que tudo vai dar certo no final. Mas não deixe, na verdade, de nos ajudar. Procure lá, participe, olhe o que te agrada e nos ajude. Nesta semana teremos as missas de Semana Santa. Então, normalmente, de terça até domingo teremos as missas normais. Terça-feira, quarta, quinta, os horários de 7 horas da noite. Lembrando que quinta-feira é a missa comumente chamada de missa de lava-pés. Será às 7 horas da noite. Sexta-feira será a paixão do Senhor às 3 horas da tarde, aqui na Matriz. Quinta também. E a vigília pascal no sábado às 7 horas da noite, aqui na Matriz. Detalhe, é preciso reservar a presença. Por quê? Porque se nós formos ter apenas uma celebração em cada um desses dias, como é que nós vamos comportar no espaço pequeno tantas pessoas? Diante da situação que estamos vivendo, não temos condições. Então, não se preocupe, nós teremos no domingo também as missas da Páscoa, de domingo de Páscoa, que já vou falar, mas nesses 3 dias, que é chamado o Tríduo Pascal, para unicamente nesses 3 dias, é necessário reservar a presença junto à secretaria, para a gente separar direitinho os bancos, os lugares, e não corrermos risco e nem expormos ao risco nenhuma da vida de vocês. Ok? Então está aí, já anunciado. E as missas de Páscoa serão naqueles horários normais, com um horário a mais, que é o horário das 5 horas da tarde, no domingo. Então teremos 8 da manhã, lá na capela, 9h30 aqui, na Matriz, 5 horas da tarde também aqui na Matriz e às 7 da noite também aqui na Matriz. É uma maneira de oferecer condição melhor para a participação de todos, né? Uma missa a mais. Então, teremos também no sábado a oração das 7 dores de Nossa Senhora. Será aqui na parte da manhã, 9 horas da manhã. É rapidinho, não é tão prolongado, acho que em meia hora a gente reza tranquilamente, nesse dia nos preparando para celebrar a paixão, ou melhor, a Páscoa, né? Mas celebramos as 7 dores, até porque isso está de alguma forma vinculado à nossa devoção. Lembram quando eu fui apresentar o brasão, eu disse que a coroa de Nossa Senhora de Nazaré tem 7 hastes, por causa das 7 dores de Nossa Senhora? Então, mais ainda, um motivo para a gente celebrar bem esta devoção no sábado, 9 da manhã, né? Como não é tão prolongado, dá tempo de você voltar, fazer o almoço para a família, enfim. Contamos com a presença de vocês. E também vamos estar aí atendendo confissão. Vou atendendo vocês. Estarei atendendo na terça, na quarta e na quinta. Lembrando que terça e quinta, aqui na Matriz, de 5 às 7 da noite, antes da missa, né? E na quarta-feira, lá na Capela Santo Agostinho, no mesmo horário, de 5 às 7 horas da noite. Está atendendo para aqueles que ainda desejam ter acesso ao sacramento da reconciliação. Eu tenho atendido aí essas semanas, praticamente quase todos os dias, para que ninguém esteja fora da graça. Estarei aí mais esses 3 dias. Lembrando que eu estou atendendo mais cedo do horário comum que a gente tinha escolhido, que é o horário da noite, mas eventualmente, por causa dos decretos, estamos antecipando para antes das missas. Então, qualquer necessidade pode vir, que eu estarei aqui para atendê-los.
É isso. Mais alguma coisa? Então tá bom. Vamos com fé nos preparar para essa semana. Dizem que é a mais santa de todas, claro, por causa do mistério insondável da nossa vida, Páscoa, né? Cristo que ressuscita, Cristo que ressuscitou, e cremos que com Ele também nós ressuscitaremos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para a bênção. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, um bom domingo, uma boa Semana Santa a todos. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Hoje o céu se abre sobre os corações, toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do